Olá, meu nome é Matheus Barreto Reinaldo e, orientado pelo professor Dr. Fábio Cunha Lofrano, eu desenvolvi ao longo dos últimos 12 meses um projeto de pesquisa que trata da metodologia para a pré-seleção de bombas hidráulicas baseada em análise dimensional e meta-análise de máquinas comercialmente disponíveis. Esse projeto foi desenvolvido dentro do âmbito do Departamento de Engenharia Hidráulica e Ambiental da Escola Politécnica da Universidade de São Paulo. A principal motivação para a realização desse projeto é a questão das perdas energéticas decorrentes do método tradicional de seleção de bombas hidráulicas. Esse método consiste num processo iterativo, então, para cada bomba são feitas verificações referentes ao ponto de operação, ao rendimento e ao NPSH. O problema aqui é que esse é um procedimento muito demandante e ainda limitado pelos catálogos disponíveis. Por isso, nem sempre a máquina escolhida pelo projetista é a mais adequada para uma determinada instalação, em termos de rendimento e eficiência energética. Esse problema ganha ainda mais evidência quando a gente pensa que no Brasil existe um prejuízo anual de 375 milhões de reais por ineficiência energética, um gasto que poderia ser evitado com projetos mais eficientes. Nesse sentido, o objetivo geral do projeto de pesquisa é desenvolver uma metodologia de pré-dimensionamento e seleção de bombas hidráulicas baseada na correlação de números adimensionais calculados a partir de catálogos de máquinas comercialmente disponíveis. Para tanto, a metodologia se embasou na análise dimensional. A gente sabe que em análise envolvendo a hidráulica aplicada a instalações de recalque, as grandezas de interesse são a massa específica do fluido recalcado, a velocidade angular e o diâmetro do rotor da bomba, a aceleração da gravidade, a altura manométrica e a potência hidráulica no ponto de máximo rendimento da bomba, a viscosidade dinâmica do fluido e o rendimento máximo da bomba. Com elas, é possível obter esses parâmetros adimensionais da tabela, com a aplicação direta do teorema de Vashi-Buckingham, e esses parâmetros vão ser utilizados para encontrar dois adimensionais muito importantes para o projeto: a velocidade angular específica, que é independente do diâmetro do rotor da bomba, e o diâmetro específico, que por sua vez é independente da velocidade angular. Mais adiante vão ser estabelecidas correlações entre esses dois grupos adimensionais, mas antes a gente precisa descrever a obtenção dos dados referentes às bombas que a gente vai analisar. Em 2015, o Inmetro lançou o Programa Brasileiro de Etiquetagem, que foi responsável pela elaboração de um documento que reúne dados referentes a milhares de bombas hidráulicas comercializadas no Brasil. Esse documento foi de extrema utilidade para o projeto, mas um problema que a gente percebeu foi que todas as bombas que constam nele são centrífugas, de fluxo radial. Então, para tornar a base de dados mais representativa, a gente buscou extrair dados manualmente de catálogos de bombas disponibilizados pelos fabricantes. Ao todo, foram coletados manualmente dados de 142 bombas de fluxo axial e misto. E é muito importante ressaltar que todos os dados foram coletados no ponto de rendimento máximo da curva manométrica da bomba, tanto do documento do Inmetro quanto os coletados manualmente. Depois de aplicar filtros usando a linguagem de programação R para varrer a base de dados e eliminar inconsistências, o total obtido foi de 143.142 bombas elegíveis para análise. Dentre elas, a gente tem 2.867 de fluxo radial, 257 de fluxo misto e 8 de fluxo axial. Aqui tem algumas distribuições das bombas elegíveis por número de estágios e por classificação energética. As monoestágios são predominantes, sendo cerca de 70% do total, e quanto à classificação energética, a distribuição é menos desigual entre as categorias, com picos nos extremos A e E. No fim, o universo de bombas analisadas e como elas se distribuem entre vazões e alturas manométricas abrangidas está nesse gráfico, que também distingue as bombas de acordo com sua classificação energética. Aqui tem um gráfico de dispersão com o diâmetro específico no eixo vertical e a velocidade angular específica no horizontal. Aqui a gente percebe claramente uma tendência na distribuição desses pontos, que pode ser modelada com uma curva definida por equação a partir da aplicação do método dos mínimos quadrados. A curva é essa que apareceu no gráfico, e se a gente olha apenas para as bombas monoestágio, a gente tem uma curva nova que não difere muito da anterior. Também foi feita uma análise similar com bombas classe A ou com classificação energética não informada, e as equações resultantes de todas essas análises particulares estão comentadas, estão reunidas nessa tabela. A gente consegue perceber que não tem grandes discrepâncias entre os coeficientes obtidos, e com isso, essa correlação forte entre os adimensionais permite desenvolver a metodologia que a gente queria de início. Com os dados de projeto, a vazão, a altura manométrica e a rotação pré-determinada da bomba, é possível calcular o adimensional velocidade angular específica. E usando ele e as equações encontradas, a gente consegue ter o diâmetro específico da bomba. E com ele, a gente consegue encontrar finalmente o diâmetro provável do rotor da bomba mais adequada, que ainda atua no seu ponto de máxima eficiência. Para próximos trabalhos, interessa também coletar dados de NPSH das bombas para aprofundar análises relacionadas à captação, utilizar os dados de potência consumida já coletados e disponíveis na base de dados para desenvolver análises voltadas ao rendimento das bombas e expandir esse trabalho para outras máquinas hidráulicas, como bombas volumétricas e de dupla sucção, além de turbinas. Para finalizar, eu deixo aqui meus agradecimentos ao professor Dr. Fábio Cunha Lofrano pela orientação ao longo de todo o ano de projeto e ao Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico pela bolsa concedida via PIBIC. Obrigado.